Pessoal, segundo bloco, fechamos o bloco anterior iniciamos no bloco anterior a abordagem dos crimes contra a organização do trabalho, tá? Artigo 197 a 207, abordamos o artigo 197 e seus incisos, tá? Que falam o artigo em si fala do atentado contra a liberdade do trabalho, tá? Vamos agora para o artigo 198. O artigo 198 segue na abordagem específica dos crimes contra a organização do trabalho, tá? E esse artigo em específico, ele traz a questão que aborda o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Vou repetir. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Novamente, a violência está intrínseca nessa configuração. O que diz a redação do artigo 198? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho. Vamos dividir a redação desse artigo para a gente interpretar. Primeira parte do artigo 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho. Ou seja, constranger alguém, ameaçando ou agredindo, a ele celebrar ou fazer um contrato de trabalho. Obrigando. Tá? Ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Ou seja, constranger alguém, tá, mediante violência ou ameaça, a não celebrar o contrato de trabalho ou a fazer essa pessoa constranger a fornecer ou não fornecer matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Essa configuração criminal está referida no artigo 198. Tá? Faz parte do contexto do atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. A boicotagem violenta é não deixar a pessoa vender matéria-prima para aquele cara, etc, etc, etc. A pena, no caso do 198, é de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa e além da parte correspondente à violência. Tá? Como eu sempre falei anteriormente, a violência, de acordo com o formato e a gravidade dela, vai ser também somada a pena, no caso específico, baseado no artigo 198. Tá? Bom, o artigo 198, ele fechou bem essa questão do atentado contra a liberdade de contrato de trabalho. Tá? O artigo 199, migrando agora de artigo, ele traz a abordagem que faz referência ao atentado contra a liberdade de associação. Veja bem, estamos numa sequência de abordagem com relação aos crimes que envolvem a questão da organização do trabalho. O 199, ele faz uma abordagem sobre o atentado contra a liberdade de associação. Vamos ver o que diz a redação do artigo 199. Diz o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Então, qual é a base de interpretação desse crime? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou a não participar de um sindicato, de uma associação profissional ou algo do gênero. A pena configurada base para esse crime do 199 é de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa, além da pena correspondente à violência aplicada. Tá? Pessoal, é importante a gente interpretar e analisar gradativamente e devagar esses pontos. Tá? São todos muito parecidos, mas cada artigo com relação aos crimes que envolvem a organização do trabalho tem o seu cantinho de visão, a sua área específica. Mas vejam que, no grosso modo, no amplo debate, são todos similares no contexto, mas eu estou falando isso para a gente não misturar todos. Tá? Veja bem por que eu estou dizendo isso. Um é contra a liberdade de associação, o outro é contra a liberdade de contrato de trabalho, o outro é contra a liberdade de trabalho, etc, etc, etc. Então, é importante a gente ter presente essas informações. Tá? Bom, a questão do artigo 200. O artigo 200 aborda a paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Veja bem, o artigo 200 ele traz no seu bojo o tema da paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Tá? A redação do artigo 200 é a seguinte: participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa.
Veja bem, isso é muito comum, a gente observa muito nos dias de hoje. Participar de suspensão ou abandono coletivo do trabalho, praticando violência ou violência contra a pessoa ou contra a coisa. Tá? Quantas vezes vocês já viram pessoas obstruindo a entrada de empresas, apedrejando veículos de ônibus da empresa, por exemplo? Então, tudo isso são situações que podem se caracterizar no crime respaldado como paralisação do trabalho seguido de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200 do nosso Código Penal. A pena para a configuração do artigo 200 é de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos ainda a abordagem seguindo nessa seara, que são vários artigos, como eu disse antes. Esse tema da questão dos crimes relacionados a direito do trabalho, ou ao trabalho em si, são muito extensos, mas não são de difícil compreensão. Tá? O artigo 201, ele faz referência aos crimes que se relacionam com a paralisação de trabalho de interesse coletivo. Tá? O fato de se efetivar a paralisação de trabalho de interesse coletivo. A redação do artigo 201 diz o seguinte: participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Aqui, exclusivamente, existe vários e vários casos nos últimos meses, por exemplo, que a gente observa. Tá? Principalmente nos últimos anos. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de participar de suspensão ou abandono de trabalho coletivo. Bom, o senhor já falou isso antes, falei. Mas nesse caso se refere à interrupção de obra pública. Por quê? Porque uma obra pública é de interesse coletivo da sociedade. Portanto, se eu estou interrompendo, participando de uma interrupção, ou abandono coletivo de um trabalho de obra pública, eu estou incorrendo no artigo 201 do Código Penal. Tá? Ou também participando da suspensão ou abandono coletivo de trabalho de serviço de interesse coletivo, que de alguma maneira prejudique o coletivo, a coletividade. Tá? A pena específica, a pena base para o crime do artigo 201 é a de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Veja bem, neste caso, assim como os similares anteriores, nós não estamos falando da pena base de detenção mais o tempo ou multa. Continua a multa sendo automática, aplicada em conjunto com a pena, tá, de restrição de liberdade. Então, nós estamos falando do artigo 201 da pena de detenção, 6 meses a 2 anos de prisão, tá, mais a multa a ser estipulada de acordo com a densidade do crime efetivado. Tá bom? Bom, artigo 202. Ele traz no seu bojo, na abordagem, no contexto da invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola e sabotagem. Tá? Então veja bem, nós estamos falando da questão específica da invasão. O foco, o teor central desse artigo 202 é o fato da invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Tá? A redação do artigo 202 diz o seguinte: invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal de trabalho. Veja bem, vamos dividir esse artigo, a sua redação, em 2 partes para a gente conseguir fazer a interpretação. A primeira parte do 202 diz o seguinte: é o fato do cidadão vá lá e invade ou ocupa o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Ponto. Ele invadiu. Tá? Mas ele invadiu não apenas para ficar lá e incomodar. Ele invadiu no intuito de impedir, dificultar o trabalho normal daquele determinado estabelecimento. Tá? Para que a coisa não funcionasse por motivo A, B, C ou D. Tá? A segunda parte do artigo diz o seguinte: tá? Com o mesmo fim, além do fato inicial, com o fim de danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou nele dispostas. Tá? Quando eu falo nele dispostas, são as coisas que estão dispostas para da função específica, tá, do estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Então, o fato de eu invadir, ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, para atrapalhar, para embaraçar, tá, para atrapalhar o fluxo normal do trabalho daquela determinada empresa ou determinada órgão que seja, tá, com o fim de danificar o estabelecimento ou as coisas que nele se encontram, configura o crime, tá, de invasão do estabelecimento industrial, comercial ou agrícola,
Tá? Também pode ser chamado, de certa maneira, de sabotagem. Tá? Tem a pena base, conforme rege o nosso artigo 202, de reclusão, pena um pouquinho maior já, reclusão de 1 a 3 anos mais a multa. Novamente, a multa acompanha e ela vai ser mensurada pelo judiciário, cabe ao juiz determinar a multa e o valor específico baseado no dano causado e baseado também no todo o transtorno que esse cidadão, no caso específico, causou a essa determinada indústria, empresa ou comércio. Tá? Então essa é a abordagem específica em relação ao artigo 202. Tá? Continuaremos no próximo bloco.